Amor do Senhor. O nosso Senhor é amoroso e compassivo, como o Madrigal acaba de nos apresentar. Aliás, não apenas apresentar, mas passar para cada um de nós esta mensagem. E quando nós pensamos no Natal, neste final de semana muito especial para toda a humanidade, não podemos deixar de pensar exatamente na compaixão e no amor de Deus revelado o Senhor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nós agradecemos a Deus por esta mensagem do amor de Deus, da compaixão de Deus, deste Deus que é amoroso e compassivo. Tanto assim que acabamos de observar, através dos pedidos de gratidão, ou motivos de gratidão que os irmãos apresentaram, quanta alegria vai no coração dos irmãos, quanta gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos pensar, estamos quase encerrando o ano de 2020. Mais 4 dias, chegaremos à quinta-feira, dia 31. E mais uma vez, não se esqueça, às 22h45 ou 10h45 da noite, nós estaremos juntos para o nosso culto da vigília. Exatamente. Vamos orar juntos, vamos nos despedir juntos deste ano e vamos juntos recepcionar, dar as boas-vindas ao ano novo de 2021. Na presença do Senhor, diante do trono da graça do Senhor. Então, eu espero que você faça o seu melhor para participar do culto da vigília nesta próxima quinta-feira, dia 31, às 10h45 da noite. Eu sempre digo, vai ser o culto mais longo do ano, porque ele começa num ano e termina no outro. Embora, naturalmente, ele tenha 1h15, 1h20 de duração. Mas o fato de nós iniciarmos neste ano e o concluirmos no ano que vem faz dele, pelo menos assim, em termos de bom humor, o culto mais longo do ano. Mas é o culto em que nós vamos dizer adeus a 2020 e seja bem-vindo no nome de Jesus. Ano novo de 2021. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é amoroso e compassivo. Aliás, durante este mês de dezembro, nós temos refletido sobre os nomes do Senhor Jesus e nesta manhã nós vamos encerrar essas reflexões, sempre baseadas em Isaías, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7. A esta altura, eu creio que você talvez já possa até recitar de cor, porque a cada vez que nós refletimos, desde o início do mês de dezembro, nós estamos mencionando, nós estamos recitando ou nós estamos lendo este texto. Isaías 9, 6 e 7. Vamos ler então mais uma vez. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Este tem sido o tópico ou título de todas as nossas reflexões este mês. E o seu nome será, com base, então, no que nos diz o versículo 6. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O nome do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, temos a cada culto refletido sobre um desses nomes. E então já passamos pelo inigualável, maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, a palavra de Deus, aproveitando o dia da Bíblia no segundo domingo, Príncipe da paz, neste último dia do Natal, quando nós tivemos o nosso culto, que tanto nos inspirou, nós refletimos sobre o nome do menino. E observamos que o menino, pois o texto começa dizendo, o menino nasceu e um filho se nos deu. O nome deste menino está em todos os livros da Bíblia, o que vem mais uma vez a chamar a nossa atenção
para o Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, em que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Então, de Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Por isso, um dos nomes, tirado exatamente do versículo número 6, e um menino nos nasceu, o menino está em todos os 66 livros da Bíblia. E nesta ocasião, nesta nossa última meditação, nós vamos enfocar o nome Deus Forte, ou Deus Poderoso, como está em algumas traduções. A tradução quer dizer exatamente a mesma coisa. Nós servimos a um Deus que é amoroso, a um Deus que é compassivo, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é forte. O seu nome será Forte, Poderoso, na graça e no poder de Deus. O doutor Davi Platt, que durante muitos anos foi o diretor executivo daquilo que nós chamamos Junta de Richmond, mas é a Junta de Missões Internacionais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ao comentar este versículo, ele faz uma afirmação muito interessante. E ele diz o seguinte: vamos deixar este versículo, e particularmente o nome Deus Forte, Deus Poderoso, invadir, permear o nosso coração, tomar conta de nós. E eu estou repetindo a frase dele exatamente pelo acerto das palavras que ele coloca. Vamos então deixar que o Deus Forte, que o Deus Poderoso, o nome daquele menino que nasceu, que este Deus Forte e Poderoso tome conta do nosso coração, tome conta da nossa mente, tome conta da nossa alma, enfim, permeie a nossa vida de tal maneira que nós nos sintamos fortalecidos, empoderados pelo poder de Deus em nós. Aliás, quando nós pensamos nos milagres de Jesus, fica mais do que claro que este Deus forte, de Deus poderoso, com o nome do menino, está presente ali. Por exemplo, se você pensa na multiplicação dos pães e peixes, o que é que você vê? O Deus forte, o Deus poderoso fazendo aquele milagre. E não poderia ser diferente, porque ele é forte e poderoso. Quando você vê o Senhor Jesus caminhando, andando sobre as águas, o que é que você vê senão o Deus forte, o Deus poderoso? Não poderia ser diferente. Quando vê o Senhor Jesus fazendo com que a água se torne em vinho, o que é que você vê senão o Deus poderoso, o Deus forte? Não poderia ser diferente. Quando você vê o Senhor Jesus naqueles episódios de ressurreição, como foi o caso da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, do próprio Lázaro, o que é que você vê senão o Deus forte, o Deus poderoso? Não poderia ser diferente. Quando você vê o Senhor Jesus estancando a hemorragia daquela mulher que sofria daquela situação médica durante longos anos, o que é que você vê senão o Deus forte, o Deus poderoso? E não poderia ser diferente. Em todos os milagres do Senhor Jesus, você vê o Deus forte, o Deus poderoso. Interessante observarmos no Evangelho de João duas declarações já no final do Evangelho. E eu vou começar pela última, em João, no capítulo 21, versículos 24 e 25. João 21, 24 e 25. Este é o testemunho do discípulo a respeito destas coisas e que as escreveu. Isto é, o discípulo escreveu estas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Este versículo é impressionante, porque nos diz o seguinte: aquilo que nós temos aqui, basicamente, é uma amostra do que Jesus fez. Segundo João, se tudo aquilo que Jesus fez, e ele mesmo diz, há,
muitos outros milagres e maravilhas que Jesus fez. E se tudo isto que ele fez, que não está aqui, fosse colocado em livros, nem os livros deste mundo, todos eles juntos, poderiam conter o que Jesus fez, poderiam relatar o Deus poderoso, o Deus forte, nas manifestações do seu poder, da sua graça, do seu amor e da sua compaixão. Mas ainda no mesmo Evangelho de João, como eu disse, eu estaria começando pelo último capítulo, vamos ao capítulo número 20 agora, nos versículos 30 em diante. O que é que diz a palavra? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. É basicamente aquilo que João vai escrever no capítulo 21. Ele fez muito mais do que nós sabemos. Lá ele diz, ele fez muitos milagres. Aqui diz, ele fez muitos sinais que não estão escritos neste livro. Mais uma vez, o que nós temos no Evangelho de João, mas também nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é uma amostragem daquilo que o Senhor fez. Uma amostragem completa, não há dúvida sobre isso. Perfeita, completa do ponto de vista do seu poder, do ponto de vista da sua compaixão, do ponto de vista da sua graça. Agora, quanto ao quantitativo, ao número de milagres, ao número de sinais, nós temos uma ideia do que Jesus fez. No entanto, João continua no capítulo 20. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Havia, pois, uma razão de ser, uma finalidade, para que esses milagres todos acontecessem. Eles não foram feitos pelo Senhor Jesus para que ele recebesse glórias, em absoluto. Eles não foram feitos pelo Senhor Jesus para que ele fosse, então, visto como alguém famoso. Em hipótese alguma, Jesus não fez esses milagres todos, tanto os que estão registrados quanto aqueles que não foram registrados. Os milagres não tiveram por objetivo apenas dizer, eu sou Jesus, vejam o meu poder, vejam o que eu posso fazer. Não. Esses milagres foram registrados para que nós creiamos, diz o evangelista João, para que nós aceitemos Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo no seu nome, nós tenhamos salvação. Isto nos diz muito não apenas sobre os milagres de Jesus, como também sobre as nossas expectativas acerca de milagres. Eles não existem apenas porque Deus quer fazer maravilhas por fazer maravilhas. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a autonomia. Quanto a isso, nós não temos discussão alguma. Mas os milagres que Deus realizou e realiza, e afinal de contas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esses milagres visam glorificar Jesus, exaltar Jesus, provar cabalmente que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, e para que nós, crendo em Jesus, alcancemos a vida eterna, tenhamos a vida eterna. Irmãos, graças a Deus, porque nós servimos a um Deus forte, a um Deus poderoso. E aquele menino que nos nasceu, aquele filho que nos foi dado, um dos seus nomes seria, como de fato é, Deus forte, Deus poderoso. E quando nós pensamos, então, na sua gloriosa ressurreição, como já cantamos hoje, logo no início do culto, adoro Cristo vivo. Graças a Deus por isso. Nós não adoramos um Cristo que foi, nós adoramos um Cristo que é. Nós não adoramos a um Cristo que será, nós adoramos a um Cristo que é. Volto a Hebreus capítulo 13. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, quando pensamos no poder da sua ressurreição, nós estamos diante da manifestação maior
do Deus forte, do Deus poderoso, e não poderíamos esperar outra realidade do Senhor Jesus senão a sua própria ressurreição. É por isso que o Natal, a cruz, o túmulo vazio, todos eles andam juntos. Nós não podemos pensar no Natal, por exemplo, sem pensarmos na Páscoa, que virá posteriormente, em 2021. Também não podemos pensar na Páscoa sem pensarmos no Natal que veio antes. Nós temos o nascimento, nós temos o crescimento, nós temos o desenvolvimento, nós temos o ministério do Senhor Jesus. Mas depois nós temos a sua cruz e nós temos a sua ressurreição, o túmulo vazio. E hoje podemos dizer que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus é o Cristo vivo, que reina no seu coração, que domina a sua vida, assim como reina no meu coração e domina a minha vida. Graças a Deus, pelo Deus forte, pelo Deus poderoso que o Senhor Jesus é. E o seu nome será Deus forte, Deus poderoso. Eu gostaria agora de passar por alguns poucos versículos da palavra de Deus, muito poucos realmente, porque se pensarmos que a Bíblia tem 1189 capítulos, divididos em 66 livros, e cerca de, como base numérica, 31.102 versículos, pelo menos assim as pesquisas indicam como um número correto, básico, até porque, dependendo da versão, você tem um versículo ou mais de um versículo, mas todos eles em cima do mesmo assunto. O versículo continua no versículo seguinte. Mas se nós pensarmos em termos gerais, estamos falando então de 31.102 versículos em 1.189 capítulos de 66 livros da Bíblia. E mais uma vez, o menino de Isaías 9:6 está em todos os 66 livros da Bíblia. Sobre aquele artigo que incluí no Sermão do Culto de Natal, você pode encontrá-lo hoje no Boletim Dominical da Igreja online, na coluna do pastor da igreja foi transcrito aquele artigo, para que você possa tê-lo, lê-lo e até refletir sobre cada uma daquelas passagens que mostram a presença do menino na Bíblia. Eu quero ler alguns versículos apenas que têm a ver com o nome Deus forte ou Deus poderoso. O primeiro não poderia deixar de ser, é o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo quanto eu consigo ver. E tudo aquilo que está no cosmos que eu não consigo ver, tudo é fruto da criação do Deus forte, do Deus poderoso. Isto coloca um ponto final em qualquer questionamento sobre a matéria. Deus é criador, Deus é sustentador, Deus é redentor de todas as coisas visíveis e invisíveis, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, o seu nome será Deus forte, Deus poderoso. Vamos depois ao primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11. Primeiro Crônicas 29, 11. O que nos diz a palavra do Senhor. E aqui está: Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Extraordinário. Teu Senhor é o reino. Tudo o que há pertence a ti. E o seu nome será Deus forte, Deus poderoso. Vamos a Jó,
no capítulo 26, no versículo 14. Jó 26, 14. E a palavra do Senhor nos diz: eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Você já pensou nisso, que toda vez que há uma tempestade, ou ainda que não seja uma tempestade, mas em que há trovão, em que há raio, cada vez que você ouve o trovão, você está ouvindo o poder de Deus. Cada vez é o poder de Deus. Um dos hinos mais cantados pelos cristãos em todo o mundo fala: quão grande és tu, quão grande és tu. Ou grandioso és tu, grandioso és tu. São diferentes versões, mas a mensagem é a mesma. Senhor meu Deus, eu fico assim maravilhado, eu fico muitas vezes completamente espantado diante da tua criação. O autor deste hino, ele estava numa tempestade. E após observar a tempestade, os raios, trovões, relâmpagos, faíscas, todo aquele barulho incrível, ele foi movido pelo Espírito Santo a escrever o hino Quão grande és tu, ou grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a tua criação, o trovão do seu poder, e o seu nome será Deus forte, Deus poderoso. Vamos ao Salmo 24, 1, que você conhece muito bem. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e sobre os rios a estabeleceu. Mais uma vez, o que eu vejo e o que você vê, e o que você não vê e o que eu não vejo, tudo pertence ao Deus forte e Deus poderoso. Vamos a Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. Palavras do Senhor. Ah, Senhor Deus, é o profeta diante do Senhor, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Extraordinário isso. Nós estamos no último domingo do ano de 2020. Com mais 4 dias, estaremos no último dia do ano, um ano bissexto. 366 dias teremos vivido quando chegarmos ao próximo dia 31. 52 domingos. Pela graça de Deus, nós temos estado juntos no digital e a partir de setembro, alguns irmãos, dentro das nossas restrições, também no presencial e também no digital simultaneamente, mas não falhamos com os nossos cultos, e não apenas nós, vamos colocar as igrejas do Senhor no mundo todo, 52 domingos de celebração da presença do Deus forte, do Deus poderoso. E aqui, diante do Senhor, o texto diz: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, a Jeremias: ah, Senhor Deus, nada é demasiadamente difícil para ti. Com tudo aquilo que você enfrentou este ano, você também pode dizer: nada foi difícil para Deus. Pode ter sido difícil para você e para mim. E, de fato, não apenas foi, tem sido. Mas para o nosso Deus, não.
porque ele é o Deus forte, o Deus poderoso. Consequentemente, podemos depender dele para todas as circunstâncias da nossa vida. Esses motivos que foram colocados aqui, motivos de gratidão, manifestações da alegria do coração de vocês, todos esses motivos de gratidão falam exatamente disto. Nada foi difícil para Deus. Foi difícil para mim, sim. Foi difícil para você, sim. Mas para Deus, não. Deus forte, Deus poderoso. Vamos a Sofonias 3,17. Quando foi a última vez que você leu Sofonias? Hoje é a oportunidade de fazê-lo. Sofonias 3,17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Podemos dizer, Liber, o Senhor, o nosso Deus, está no meio de nós. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Deus é o Deus poderoso, é o Deus forte, mas é um Deus que fica feliz em nós. Quando nós dependemos dele, quando nós confiamos nele, quando nós nos colocamos nos braços dele. Isto é incrível. O Salmo 37,4 diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós nos alegramos no Senhor, ele concede o desejo do nosso coração. Por quê? Porque ele tem alegria em pensar em nós. Ele é o Deus poderoso que está no nosso meio. Vamos agora ao Novo Testamento, Atos capítulo 17. Este sim, possivelmente você possa até dizê-lo decor, Atos 17, 24 e 25. É o apóstolo Paulo no famoso discurso em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Você já observou que o poder de Deus está sempre associado à sua criação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo, o Deus forte, o Deus poderoso, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É aqui. Nós estamos respirando porque o Deus poderoso, o Deus forte, nos está dando a respiração. Paulo diz isto. É ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo entendeu que não deveria nem precisaria de entrar em pormenores. Tudo mais, a vida, a respiração para manter esta vida e tudo mais. Porque ele criou céus e terra e não habita em nenhum lugar feito por mãos humanas. Mas no seu coração, meu irmão, ele fez o santuário dele. Você é o santuário do Espírito Santo de Deus. Eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja continua viva, ativa. Por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo e faz do coração de cada um de nós o seu santuário. E o nosso coração é também o trono do Senhor Jesus, Senhor e Salvador de cada um de nós. E vamos finalmente a Apocalipse 19:6. Apocalipse 19:6. Estivemos nesta passagem recentemente, no segundo domingo do mês, quando falamos sobre o nome A Palavra de Deus. E aqui está, 19:6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus,
o Todo-Poderoso. E o seu nome será Deus Todo-Poderoso, onipotente. Todo poder é dele. Pois este Deus forte, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, é o nosso Emanuel. Emanu, conosco. El, Deus. Emanuel, Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus poderoso, o Deus forte, é o seu Deus. E você pode, para você, diante do trono da graça de Deus, recitar o Salmo 46, versículo número 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na minha angústia. Ao olhar retrospectivamente, até o dia 1º de janeiro deste ano, você poderá dizer, desde 1º de janeiro até agora, Deus tem estado presente no meio da minha angústia. E no versículo 7 do Salmo 46, que é exatamente igual ao versículo 11 do mesmo Salmo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o seu nome será Deus forte, Deus poderoso, que se junta aos demais nomes sobre os quais meditamos. E o seu nome será inigualável, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, a palavra de Deus, o príncipe da paz, o menino em cada livro da Bíblia, o Deus forte e todo-poderoso. Que este Deus forte e todo-poderoso, o Emanuel, continue sobre você e a sua família. E assim como ele tem estado com vocês, desde 1º de janeiro até este momento, ele estará também nos próximos 4 dias, até o dia 31, pela graça e pelo poder dele, esse Deus amoroso e compassivo, é o nome dele. E que neste domingo, você e a sua família se sintam completamente abraçados, cercados pelo poder do Deus forte. Vamos orar. E agora, Senhor, cumpre entre nós a tua palavra. Abençoa-nos com a tua palavra. Fortalece-nos com a tua palavra, inspira-nos com a tua palavra. Senhor, esta é a nossa oração. E agora damos-te glórias em Cristo Jesus, ao afirmarmos, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ó Deus poderoso e Deus forte, a esse Deus seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.